I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun. But she stayed in the tent. No doubt maybe washing the dishes or doing something. Porém, ela permaneceu na tenda, sem dúvida, possivelmente lavando os pratos ou fazendo algo. And this one who was God, he kept looking around towards Sodom. And he told him what he was going to do. E este, o qual era Deus, ele se manteve olhando ao redor, na direção de Sodoma. E ele lhes disse o que ele ia fazer. When two angels went down in there to preach the gospel. E 2 anjos desceram ali dentro para pregar o evangelho. But one stayed in the back. That was the one that was God. Porém, um ficou atrás. Esse era aquele que era Deus. And he said, I'm not going to keep from Abraham the secrets that I know, because he's going to be the heir of the world. E ele disse, eu não ocultarei de Abraão os segredos que eu sei, porque ele será o herdeiro do mundo. Oh, we got a right this morning, church, to know the secrets of the coming of the Lord. Oh, nós temos direito esta manhã, igreja, de conhecer os segredos da vinda do Senhor. For the blessed are the peacemakers, they shall be called the children of God. Pois bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Blessed are they that do hunger and thirst, they shall be filled. Bem-aventurados os que têm fome e sede, eles serão fartos. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Then if the church of the living God is to inherit the earth, there's no secrets kept from it. Então, se a igreja do Deus vivo está para herdar a terra, não há segredos escondidos dela. All the Father has told me, I've told you, said Jesus. Tudo o que o Pai me tem dito, eu vos tenho dito, disse Jesus. And they could not believe him. E eles não podiam crer nele. So in the days of Abraham, as he was referring to them, desse modo, nos dias de Abraão, assim como ele estava se referindo a eles, he said that as Abraham was talking to the angel, and his back was turned to the tent. Ele disse que assim como Abraão estava conversando com o anjo, e as suas costas estavam viradas para a tenda, and he told Abraham he's going to visit him with the child, and Sarah in the tent laughed. E ele disse para Abraão que ele ia visitá-los com um filho. E Sara na tenda riu. And he said, why did Sarah laugh? E ele disse,
Por que Sarah riu? What was he showing? O que ele estava mostrando? Why did Sarah laugh? Por que Sarah riu? It was just a few hours before destruction when that took place. Isto foi somente poucas horas antes da destruição, quando isso aconteceu. Just before destruction, that fire come from the heavens and burn up the city. And that sign was performed. Logo antes da destruição, aquele fogo veio dos céus e queimou a cidade. E aquele sinal foi realizado. And Jesus said, you do err to the great doctors of divinity, to a religious nation where literally millions were believers. E Jesus disse, vós errais, para os grandes doutores de divindade, para uma nação religiosa onde literalmente milhões eram crentes. He said, you do err, not knowing the scriptures, neither the power of God. Ele disse, vós errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. To a generation like that were well-trained men, that were scholars and raised the church. Para uma geração como aquela, que eram homens bem treinados, que eram sábios e criados na igreja. When a child was born, it was the property of the church. Quando uma criança nascia, ela era propriedade da igreja. You had to be an Israelite. Você tinha que ser um israelita. 8 days after your birth, it was circumcision. And you were an Israelite to begin with. 8 dias depois do seu nascimento, você fazia circuncisão. E você era um israelita para começar. And the priesthood came from the Levites, which were trained through hundreds of years in the scriptures. E o sacerdócio vinha dos levitas, os quais eram treinados por centenas de anos nas escrituras. Yet Jesus said, you do err not knowing the scriptures. Todavia Jesus disse, vós errais, não conhecendo as escrituras. They know them in their own book of learning. They know it by their catechisms. They know it by their own theology. Eles os conheciam em seus próprios livros de estudo. Eles conheciam isto pelos seus catecismos. Eles conheciam isto por sua própria teologia. But Jesus said you don't know it, the scriptures. Neither do you know the power of God. Porém, Jesus disse, vós não conheceis isto, as Escrituras, nem conheceis o poder de Deus. If you'd have known Abraham, you'd known me. Se vós houvesseis conhecido Abraão, vós terias me conhecido. If you were Abraham's children, you'd know me because Abraham rejoiced when he seen my day. For he foreseen the day. Se fosseis filhos de Abraão, me conheceríeis, porque Abraão se regozijou quando ele viu o meu dia, pois ele previu o dia. When I stood before him back there in a body of flesh and performed this, he knew it was me, and he called me Elohim. Quando eu permaneci perante ele ali no passado, em um corpo de carne, e realizei isto, ele soube que era eu, e ele me chamou Elohim. But here I do the same thing before you, and you call me Beelzebub. Porém aqui faço a mesma coisa perante vós, e me chamais Beelzebu. Oh, they'd say we have Abraham to our father. Ó, eles diziam, nós temos Abraão por nosso pai. Call Abraham your father. Chamais Abraão vosso pai? He said, well, we belong to the church. We are a religious nation. We are great people. We are God's people. Ele disse, ora, nós pertencemos à igreja. Nós somos uma nação religiosa. Nós somos um grande povo. Nós somos o povo de Deus. Jesus said, you are the devil is your father. Jesus disse, vós sois o diabo. Ele é o vosso pai. But I liken that generation to this one. Eu compararia aquela geração com esta. Today, when there is literally millions of people that profess Christianity, know no more about
God than a Hottentot would know about an Egyptian night. Hoje, quando há literalmente milhões de pessoas que professam o cristianismo e não sabem mais a respeito do Deus do que um hotentote saberia a respeito de um cavaleiro egípcio. Men and women today, literally millions are professing Christians that claim Christ. Há homens e mulheres hoje, literalmente milhões que professam ser cristãos, que afirmam ter Cristo. Don't know the first principle of the power of His resurrection. Never tasted His goodness. Que não conhecem os primeiros princípios do poder da sua ressurreição e nunca provaram da sua bondade. They've never felt His power. Their eyes are blinded to the truth. Eles nunca sentiram o seu poder, seus olhos estavam cegados para a verdade. Said you are blind, leaders of the blind. Disse, vós estáis cegos, guias de cegos. Won't if the blind leads the blind, won't they all fall in the ditch? Não irão, se o cego guiar o cego, não irão todos eles cair na cova? Then they thought, we are Christians, we are believers. Então eles pensaram, nós somos cristãos, nós somos crentes. We belong to the highest churches there is. Our rabbis are the best trained scholars they are. Nós pertencemos às mais altas igrejas que há. Nossos rabis são os melhores sábios treinados que existem. And yet Jesus told them they didn't even know the scriptures. E todavia Jesus lhes disse que eles nem mesmo conheciam as Escrituras. See how God's hid it from the eyes of wise and prudent and reveal it to babes such as will learn. Vê como Deus o tem escondido dos olhos dos sábios e prudentes e o revelado aos bebês, os quais aprenderão. Oh, the great power and the infancy of God! Oh, o poder e a infinidade de Deus! How good He is to those that desire to walk upright before Him. He'll withhold no good thing. Quão bom Ele é para aqueles que desejam andar íntegros perante Ele. Ele não negará nenhuma coisa boa. And to see the day that when our nation, our world is corrupted with the same thing. Ver o dia que, quando a nossa nação, o nosso mundo está corrompido com a mesma coisa. Jesus wanted to correctly straighten them. Jesus desejou endireitá-los corretamente. They said, oh, Abraham is our father. We'll be in glory. Don't you worry about that because we believe in God. Eles disseram, oh, Abraão é o nosso pai e nós estaremos na glória. Não se preocupe a respeito disso, porque nós cremos em Deus. We are professors and we believe in God and we teach our people. Nós professamos e nós cremos em Deus e nós ensinamos o nosso povo. And who are you to come around here with a mysterious little old sign and try to call it God? You are nothing but a Beelzebub. E quem és tu que vem por aqui com um misterioso e antigo sinalzinho e trata de chamar isso Deus? Tu não és nada a não ser um Beelzebu. There you are. They had their creeds and their denominations. Aí está. Eles tinham os seus credos e as suas denominações. Jesus told them you're the devil. Jesus lhes disse, vós sois o diabo. Think of it. Pense nisto. Now I liken that generation to this. E eu compararia aquela geração com esta. Today when we got millions joining churches, we've got tens of thousands. Hoje, quando nós temos milhões se unindo às igrejas, nós temos dezenas de milhares. And God comes down to live in His church again and to do the same things that He did there to make Himself the same yesterday and forever. E Deus desce para viver em sua igreja novamente e para fazer as mesmas coisas que Ele fez ali, para fazer a si mesmo ontem, hoje e eternamente. And people turn their back from it constantly. E pessoas viram as suas costas contra isto constantemente. Some to be popular. Some to keep from making a choice. Alguns para serem populares.
alguns para absterem-se de fazer uma escolha. It's forced to the people. You have to make a choice. You can't stand neutral. You've got to say yes or no. Isto é forçado às pessoas. Você tem que fazer uma escolha. Você não pode permanecer neutro. Você tem que dizer sim ou não. You'll never leave that door the same person you come in. You can't do it. Você nunca sairá por aquela porta a mesma pessoa quando você entrou. Você não pode fazê-lo. Got a choice to make. Make it for Christ this morning. Você tem uma escolha a fazer. Faça-a por Cristo esta manhã. They thought everything that belonged to the church would be saved. Eles pensavam que todos que pertencessem à igreja seriam salvos. Jesus said, "Straight is the gate, and narrow is the way, and but few there'll be that'll find it." Estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Let me warn you this morning, church. Be careful. Deixe-me adverti-los esta manhã, igreja. Sejam cuidadosos. It takes time today in our self-righteous, self-sufficient generation of hypocrisy that we're living in. Isto acontece hoje em nossa geração autojustificada, autossuficiente e de hipocrisia em que nós estamos vivendo. How that when men and women stand in the churches and in the pews and sing the anthems of God. Uma hora que, quando homens e mulheres permanecem nas igrejas e nos bancos das igrejas e cantam os hinos de Deus, Walk out of that church and smoke cigarettes and drink whiskey and go to dances and live for the world. e saem daquela igreja e fumam cigarros e bebem uísque e vão a danças e vivem para o mundo And tell dirty, smutty jokes. Call themselves Christian. e contam anedotas sujas e indecentes e consideram a si mesmos cristãos. Men and women can walk from the pulpit or from the church and from the place of the power of the resurrection where that same Messiah sign is a moving among them. Quando homens e mulheres podem sair do púlpito ou da igreja e do lugar do poder da ressurreição, aonde aquele mesmo sinal messiânico está a se mover entre eles. Not be a new creature in Christ. There's something wrong. E não ser uma nova criatura em Cristo, há algo errado. When the papers can blast it and from coast to coast, back and forth. Quando os jornais podem infamar isto, e de costa a costa, para cá e para lá, From the frozen regions of the north to the tropical jungles of the south. God sends it and people constantly turn their back upon it. das regiões geladas do norte às florestas tropicais do sul, Deus envia isto e pessoas constantemente viram as suas costas contra isto. Then what can we say? What can we do? Então, o que nós podemos dizer? O que nós podemos fazer? We turn back to the scriptures where he said, "Straight is the gate and narrow is the way, and but few there'll be that'll find it." Nós regressamos às Escrituras, aonde ele disse: estreita é a porta, e apertado é o caminho, e poucos haverão que a encontrarão. He said, "As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man." Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Listen, in the days of Noah, the world was populated about like it is today. Ouçam, nos dias de Noé, o mundo era povoado mais ou menos como é hoje. Their science was exceeding ours. Sua ciência era superior à nossa. They built sphinx and pyramids and done things that we cannot do today. An exceeding great smart people. Eles construíram esfinges e pirâmides e fizeram coisas que nós não podemos fazer hoje. Um povo superior, grande e esperto. And remember,
Science says today it's 1 minute before midnight. E lembrem-se que a ciência diz hoje, é 1 minuto antes da meia-noite. It's 1 minute before the clock strikes the dead hour. It's later than we think. É 1 minuto antes do relógio dar a badalada da hora morta. É mais tarde do que nós pensamos. I hope that the trust that the Holy Spirit will sink this into every believer's heart. As the days of Noah. Eu espero que confio que o Espírito Santo fará isto penetrar no coração de cada crente, assim como nos dias de Noé. How many were saved in the days of Noah, out of that generation? Quantos foram salvos no dia de Noé, dentre aquela geração? 8 out of many millions. 8 dentre muitos milhões. So shall it be in the coming of the Son of Man. Assim isto será na vinda do Filho do Homem. And as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. E assim como foi nos dias de Sodoma, também será na vinda do Filho do Homem. Over the tens of thousands there was 3 saved. Entre as dezenas de milhares, houve 3 salvos. You'd say to me then, preacher, what about all the thousands that's going to come with him? Você diria para mim, então, pregador, e todos os milhares que vão vir com ele? Now, brother, that was made up through many generations. Agora, irmão, isso foi reunido durante muitas gerações. I'll be surprised if a dozen comes out of this generation. Eu estarei surpreendido se 1 dúzia sair desta geração. Straight is the gate, narrow is the way, and but few there'll be that find it. Estreita é a porta, e apertado é o caminho. E todavia, poucos haverão que a encontrem. Oh, I know the church is what they say. If you put your name on the book and you become a member, you're all right. Eu conheço as igrejas, o que elas dizem. Se você pôr o seu nome no livro e você se tornar um membro, você está bem. There's no such scripture as that. Não há tal escritura como essa. If everything's got its name on the book and in a church there'll be billions times billions, everything will go in. Se tudo tem o seu nome no livro e dentro da igreja haverá bilhões vezes bilhões, tudo entrará. Then all kinds of spirits will be in there, and what kind of a condition will heaven be in? Então todos os tipos de espíritos estarão ali dentro. E em que tipo de condição estará o céu? Think of it now. Pense nisto agora. Someone would say to me, now wait a minute, Brother Branham. Alguém diria para mim, agora, espere 1 minuto, irmão Branham. So and so, I heard them speak in tongues. I know they'll make it. Eu os ouvi falar em línguas. Eu sei que eles tomarão parte nisto. That don't mean they'll make it at all. Isso absolutamente não quer que eles tomarão parte nisto. Paul said in 1 Corinthians 13, though I speak with tongue of men and angels, and have not love, I'm nothing. Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, e não tenha amor, eu nada sou. Oh, I went to so-and-so's meeting. Oh, he did great, mighty works. Eu fui à reunião do fulano. Ele fez grandes e poderosas obras. I seen him make the blind to see. Still he could be lost. Eu o vi fazer o cego enxergar. Ainda assim, ele poderia estar perdido. Many will come to me in that day and say, Lord, have not I preached in your name, prophesying? Muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não tenho eu pregado em teu nome, profetizado? Have not in your name I've cast out evil spirits? Não tenho em teu nome, tenho eu expulsado espíritos maus? Have not in your name I've done many great works? Não tenho em teu nome, tenho feito muitas grandes obras? He'll say, depart from me, you workers of iniquity. I didn't even know you. Ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheci. Straight is the gate, narrow is the way, and but few there will be that will find it. Estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Let me give you some estimations that'll shake you.
Deixe-me lhes dar uma estimativa que lhes fará tremer. According to medical science, and the city of Chicago, according to doctor statistics, De acordo com a ciência médica, na cidade de Chicago, de acordo com as estatísticas dos médicos, that there's 30,000 Borgina cases in Chicago alone in 30 days that the doctors have. que há 30.000 casos de aborto somente em Chicago, em 30 dias que os médicos têm. How many of these little pills and things they take of abortion cases? Quantas destas pequenas pílulas e coisas que elas tomam são casos de aborto? Statistics shows in the United States that there is more illegitimate children born than there is holy wedlock children. As estatísticas mostram nos Estados Unidos que há mais filhos ilegítimos nascidos do que há de filhos no santo matrimônio. Did you know the Bible said in Deuteronomy 14:2 that an illegitimate child, it'd take 400 years for that to run out? Você sabia que a Bíblia disse em Deuteronômio 14:2 que uma criança ilegítima, isto tomaria 400 anos para isso terminar? Their children's cannot stand in the congregation of the Lord. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos não podem permanecer na congregação do Senhor. 400 years, 10 generations, 40 years in a generation. 400 anos, 10 gerações, 40 anos em uma geração. Their great-great-great-great-great-great-grandfather was the illegitimate child. He's out of the picture. O pai do 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 avô deles era um filho ilegítimo. Ele está fora de cogitação. Now what? Agora o quê? Show me where it was changed. Mostre-me aonde isto foi mudado. What did we come to? A que chegamos? And now the illegitimates, because of adultery and sinful women dressing on the streets like man, was an abomination in the sight of God. É agora os ilegítimos, por causa do adultério, e mulheres pecaminosas, vestidas nas ruas como homens. E é uma abominação na visão de Deus. Cigarette smokers, cocktail drinkers, so-called professed Christians. Fumantes de cigarro, bebedoras de coquetéis, assim intituladas cristãs professas. God forbid such a bunch of prostitutes. Deus nos livre de tal grupo de prostitutas. Isso é certo. Then call themselves Christians. Então se intitulam cristãs. No wonder Jesus said, straight is the gate, and narrow is the way, but few there will be to find. Não é de admirar que Jesus disse, estreita é a porta, e apertado é o caminho. Todavia poucos haverão que a encontrariam. They will humble themselves. They're starchy. Eles não se humilharão. Eles são formais. Look, when David was told of his sin that he done, quickly he repented. God loved him for it. Olhem quando foi dito a Davi do seu pecado que ele cometeu. Rapidamente ele se arrependeu. E Deus lhe amou por isto. You tell them of their sins, they'll say, I'll never darken the door again. Você lhes fale dos seus pecados que eles dirão, eu nunca mais voltarei a esta casa novamente. Well, they got plenty of places to go. They can go to those illegitimate dens that are put up with such. Eles têm muitos lugares para irem. Eles podem ir para aqueles covis legítimos que se conformarão com os tais. But it's time that preachers put on the full armor of God and preach the word without compromising. Gospel. Porém, é tempo para que pregadores vistam a armadura completa de Deus e preguem a palavra, sem se comprometer. Evangelho. Men should humble themselves. Os homens deveriam se humilhar. There's no sincerity amongst Christians anymore. Não há mais sinceridade entre os cristãos. They want to say, I'm a Methodist, I'm a Baptist, I'm a Pentecostal. Eles desejam dizer, eu sou um metodista, eu sou um batista, eu sou um pentecostal. That doesn't mean that to God. Isso não significa isso para Deus. I spoke with tongues, I performed miracles. We lay all the emphasis upon that. Eu falei em línguas, eu fiz milagres.
Nós colocamos toda a ênfase sobre isso, And that's one of the most blinding things that they could do. quando isso é uma das coisas mais ofuscantes que eles poderiam fazer. Sure. The rain falls on the just the same as the unjust. Certamente, a chuva cai sobre o justo da mesma maneira como sobre o injusto. The rain waters the crop the same as it waters the weeds, Roy. A chuva molha a colheita da mesma maneira que molha o joio, Roy. The same rain, the same Holy Spirit fall upon people. A mesma chuva, o mesmo Espírito Santo cai sobre as pessoas. That still don't mean their nature's got to be different from the inside out. Isso ainda assim não significa a sua natureza tem de ser diferente, do lado de dentro para fora. Not an outward manifestation or demonstration, Não uma manifestação ou demonstração exterior, but the inside spirit of the living God that makes that person a new creature, that humbles his heart or her heart before God. porém o Espírito do lado de dentro do Deus vivo que faz essa pessoa uma nova criatura, que humilha o coração dele ou dela perante Deus. You say, preacher, you mean to tell me you doubt a dozen out of this millions and 4 billion people in the world? Você quer dizer para mim que você duvida que saia uma dúzia dentre estes milhões e 4 bilhões de pessoas no mundo? I doubt where there'll be a dozen that'll make the rapture. Eu duvido que haverá uma dúzia que tomará parte no rapto. Think of it. I'm telling you what Jesus said here in the gospel. Pense nisto. Eu estou lhe dizendo o que Jesus disse aqui no Evangelho. Think of it. Pense nisto. What's it got to? A que chegou isso? Because the immorality got amongst the people. Illegitimate children started being born. That blocks them out. Por causa da imoralidade que se espalhou entre as pessoas. Filhos ilegítimos começaram a nascer. Isso os borra. See, we could stand here for hours placing those things. Nós poderíamos permanecer aqui por horas, identificando essas coisas. And you can see that we're living in a corruptible, damnable, rotten to the core generation of people. E você pode ver que nós estamos vivendo em uma geração de pessoas corruptíveis, condenáveis, completamente podres. No wonder they can't see no signs. No wonder they won't hear the gospel. Não é de admirar que eles não possam ver nenhum sinal. Não é de admirar que não ouçam o Evangelho. They're hardened, yet just as religious and pious. Eles estão endurecidos, todavia não menos religiosos e pios. Didn't Jesus say that the Spirit speaks expressly in the last days? They'll be heady, high-minded lovers of pleasure more than of God. Não disse Jesus que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus? Truce breakers, incontinent, fierce, and despisers of those that are good, having a form of God. Irreconciliáveis, incontinentes, cruéis e desprezadores daqueles que são bons, tendo aparência de piedade. Oh, you can shout, sure. You can speak with tongues, sure. Está vendo? Ó, você pode gritar, certamente. Você pode falar em línguas, certamente. Faith will cast out devils, sure. A fé expulsará os demônios, certamente. But that ain't what we're talking about. Porém, isso não é do que nós estamos falando. Then you would say to me, Brother Branham, what is the mark of a Christian? Então você diria para mim, irmão Branham, qual é a marca de um cristão? Who will be saved? Will you, Brother Branham? Quem será salvo? Você será, irmão Branham? I'm trusting that to God. I don't know. I'm believing that I am. Eu tenho confiado isso a Deus. Eu não sei. Eu estou crendo que eu sou. I'm comparing my life daily with the Word. If it don't live up to this Word, then there's something wrong. I've got to go back and get right. Eu estou comparando a minha vida dia a dia com a palavra. Se isto não vive de acordo com esta palavra, então há algo errado. Eu tenho que voltar e consertar. Or say, Brother Branham, when people speak with tongues, don't that mean they're saved? No, sir. No, indeed. Bem, diria, irmão Branham, quando as pessoas falam em línguas, isso não significa que elas são salvas? Não, senhor.
Não deveras. I've heard witches and wizards speak with tongues. All kinds of nonsense. Eu tenho ouvido feiticeiras e bruxos falarem em línguas. Todo tipo de tolice. I've seen people speak with tongues and live with another man's wife. Eu tenho visto pessoas falarem em línguas e viverem com a esposa de um outro homem. I've seen people speak with tongues and jump up and down and shout like the house is on fire and go out and pull crooked deals and steal. Tell lies and everything. Eu tenho visto pessoas falarem em línguas e pularem para cima e para baixo e gritarem como se a casa estivesse pegando fogo. E saírem e fazerem trapaças nos negócios e roubarem, dizerem mentiras e tudo mais. How can you expect it? No, sir. Como pode você contar com isto? Não, senhor. Belong to church deacons in the church, pious as they could be. Pertencer à igreja, diáconos na igreja, tão pios quanto eles possam ser. Why, you think they'd buy gasoline on Sunday? No. Ora, você pensa que eles comprariam gasolina no domingo? Não. But on Monday do something that's dirty and rotten and low down. Porém, na segunda-feira, fazem alguma coisa que é suja e podre e baixa. God dwells in the heart. Not an outward, it's something comes from the heart. Deus habita no coração, não em aparência exterior. Isto é algo que vem do coração. Straight is the gate, and narrow is the way, and but few there'll be that'll find. Estreita é a porta, e apertado é o caminho. E todavia, poucos haverão que a encontrarão. As it was in Noah's days, 8 out of those millions. Assim como foi nos dias de Noé, 8 dentre aqueles milhões. As it was in the days of Sodom, 3 out of millions. Assim como isto foi nos dias de Sodoma, 3 dentre milhões. So shall it be in the coming of the Son of Man. Da mesma forma isto será na vinda do Filho do Homem. And you see the corruption that we're in. E você vê a corrupção em que nós estamos. You see how every imagination man. Vocês vejam como toda a imaginação do homem. He gets out there and the devil makes smart preachers stand in the pulpit and let people get by with it. Ele sai ali e o diabo faz pregadores espertos permanecerem no púlpito e deixarem as pessoas passarem com isto. The other day a person said, I wouldn't have you in my pulpit. You'd make my women go crazy. Outro dia uma pessoa disse, eu não teria você em meu púlpito. Você faria minhas mulheres ficarem loucas. No, they're already that way. They bring them to the right mind. Não, elas já estão dessa maneira. Isto as faria voltar às suas mentes corretas. Tell them quit wearing these clothes and things and that. Well, somebody's got to do it. Diga-lhes ali para deixarem de vestir estas roupas e coisas assim. E bem, alguém tem que fazê-lo. I said to my wife, have I gone crazy myself? Am I insane? Or what's the matter with me? Eu disse para minha esposa, eu tenho ficado louco eu mesmo? Eu estou demente? Mas qual é o problema comigo? Something on the inside can't hold still. I got to tell it. I don't care what anybody says. Alguma coisa do lado de dentro não pode se conter. Eu tenho que dizê-lo. Eu não me importo com o que alguém diga. Say you're going to ruin your ministry. Well, any ministry that the gospel will ruin ought to be ruined. Dizem, você vai arruinar o seu ministério. Bem, qualquer ministério que o evangelho arruinará, deve ser arruinado. God give us boldness to stand for what's true. And tell the truth about it. It's a sin, a disgrace. Deus nos deu ousadia para apoiar aquilo que é a verdade e falar a verdade acerca disto. É um pecado, uma desgraça. Straight is the gate, said Jesus, and narrow is the way. Estreita é a porta, disse Jesus, e apertado é o caminho. You think millions and all you Methodists, Baptists, Presbyterian, Pentecostals going in, you'll be fooled there today. E vocês que pensam em milhões, e todos vocês metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais entrando, vocês serão enganados no dia. Jesus said, many will come and sit down in the kingdom. So I have a right to be here. Jesus disse, muitos virão e se assentarão no reino, a dizerem,
Eu tenho o direito de estar aqui. He said, but the children of the kingdom shall cast them out. Ele disse, porém, os filhos do reino os expulsarão. There will be weeping and wailing and gnashing of teeth. Haverá choro e lamento e ranger de dentes. You better take inventory this morning, Christian. É melhor tomar um inventário esta manhã, cristão. There will be 10 times, millions times, billions of professed Christians staunched in their life that'll miss the gate. Jesus said so. Haverá 10 vezes milhões, vezes bilhões de cristãos professos e constantes em suas vidas, que errarão a porta. Jesus disse assim. How many is going in? I don't know how many is going. Only thing is, God, let me be one of them. Quantos irão entrar? Eu não sei quantos irão. Somente aquilo que mais importa é, Deus, deixa-me ser um deles. That's it. He's the judge. Let me be one. Isso mesmo. Ele é o juiz. Deixa-me ser um. You say, Brother Branham, how can you tell them when a Christian? Você diz, irmão Branham, como pode você dizer então quando é um cristão? I don't know. But let me tell you what the Scripture says. Surely you believe that. Eu não sei. Porém, deixe-me lhe dizer o que a Escritura diz. Certamente você crerá nisso. When the Holy Ghost was sent to the earth, God spoke to the Holy Ghost. Quando o Espírito Santo foi enviado para a terra, Deus falou através do Espírito Santo. He sent an angel forth first. Primeiro ele enviou o anjo adiante, primeiro. And he said, go through the city and among the people and put a mark upon their forehead of them that sigh and cry for the abominations, correcting those things. E ele disse, passe pela cidade e no meio do povo, e ponha uma marca nas suas testas, dos que suspiram e clamam por causa das abominações, corrigindo aquelas coisas. His first coming. This message will forerun the second coming. Oh, who will go with me? I am bound for Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river